A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, vamos para a 10ª parte desse tema sensacional, acalma seu coração. E estou com a minha Bíblia aberta em Lucas, capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Amados, quando Deus diz que resiste aos soberbos, despede vazio os arrogantes, né? E dá graça aos humildes. O humilde é aquele que não se gloria nas suas próprias obras. Olha só, se antes de receber a Cristo nós não éramos salvos pelas nossas obras, depois de recebermos a Cristo não seremos salvos pelas nossas obras. As nossas boas obras são feitas em Deus, em Cristo. Aquilo que fazemos na carne nunca será motivo de nos engrandecermos ou achar que temos mérito, muito pelo contrário, o que nós temos mesmo é que esconder as obras embaixo do sangue, para que o Espírito Santo possa operar, ele nos ajudar em nossas fraquezas. Amados queridos, enquanto os carnais se gloriam daquilo que fazem separado de Deus, desde Adão, né? O diabo coloca orgulho no homem para que ele valorize, engrandeça aquilo que ele está fazendo para Deus, não é? Enquanto o homem acha que ele é sábio, né? A Bíblia diz, não se glorie o sábio na sua própria sabedoria, o rico na sua riqueza, o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, nós vemos que o homem, desde a queda, ele foi feito um pouco menor que os anjos, e as suas obras separadas de Deus são trapos de imundícia. Mas o diabo quer que o homem se engrandeça, elogie as suas obras e ache que elas são o máximo. Quando, na verdade, se nós nos humilharmos, o Senhor virá nos ajudar em nossas fraquezas e a participação do Espírito nos fará vencer. Esse é o ingrediente que é essencial ao Senhor toda a glória. Provérbios 3:6 e também 16:3 diz que se nós incluímos o Senhor no que estamos fazendo, o que nós fazemos será bem sucedido. E o que fazemos separados de Deus? Meu irmão, é trapo de imundícia. Não temos como nos achegar a Deus antes da salvação. Por obras, não poderemos, depois de ser salvos, acrescentar as nossas obras para a salvação. Lá em Gálatas 3, eles estavam tentando, né, ser salvos depois que foram aceitos em Cristo, por seu desempenho. Eles estavam orgulhosos de suas obras. Irmãos, quando o homem se orgulha de si mesmo, ao invés de renunciar a si mesmo, ele está sendo tolo, porque ele está colocando a confiança e a fé nas suas obras, ao invés de confiar na obra consumada por Jesus na cruz do Calvário, que libera a ação do Espírito de vida. O Espírito começa quando você chega diante de Deus pobre, cego, nu, miserável. Ele começa, então o Espírito Santo entra no seu espírito, vivifica o seu espírito, não é? O novo nascimento, porque você chegou diante de Deus, crendo que a obra consumada por Jesus na cruz do Calvário é quem te salva. E o Espírito começa uma obra, e Romanos 1,17 diz que é de fé em fé, né? Portanto, o justo viverá pela fé, essa dependência receptiva e humilde da graça, como o ar que nós respiramos. Então, o homem humilde, ele não se gloriará senão em Cristo, no Espírito Santo, no amor de Deus Pai. Meus irmãos, ele não se gloriará em si mesmo, porque ele sabe que as suas obras, por mais que sejam, entre aspas, boas, não são comparadas à de Cristo e a do Espírito. Como é que ele vai querer ser melhor que Deus? Muita tolice. Portanto, o homem que renuncia a si mesmo é aquele que deixou de produzir obras pessoais para ser aceito. E agora ele procura ser aceito pelo que Cristo fez e terá galardão por aquilo que faz dependendo do Espírito. Então aí, se ele faz dependendo do Espírito, ele vai dar toda a honra, toda a glória, todo o mérito, né? Todo o crédito ao Espírito. O homem que se consagra, né? É bom ver um homem se consagrando, mas aquele que se gloria na sua consagração, ou que está impressionado com a sua consagração, não reconhecendo que antes dele ter o Espírito Santo, ele não era assim, né? Antes dele receber o Espírito Santo, ele não se consagrava. Quem que está ajudando ele? Como é que você, tendo recebido, age como se tivesse produzido por você mesmo, né? Não.
Nós somos o que somos porque Cristo nos sustenta, né, pela presença do Espírito e tem gerado em nós um novo querer, um novo atuar. Vamos atribuir à fonte, né, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estamos sendo canais, sim, cada vez mais está fluindo sabedoria, unção na nossa vida, mas isso vem do Senhor e que seja então para a glória do Senhor. Nós usufruímos isto e temos galardão disto, mas não temos mérito. Então, as nossas obras carnais pararam, cessaram as nossas obras, sabe? Nós já paramos as nossas obras, agora é o fruto do Espírito, agora é aquilo que nós produzimos com a ajuda do Espírito, né? E essas obras têm, então, a participação do Espírito, e toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amados, que coisa maravilhosa quando o homem para de se gloriar em si mesmo e para de se gloriar no seu esforço. Então ele sabe que ele é o que é, porque Cristo está nele, que nos fez capazes, tudo nós podemos, né? Naquele que nos fortalece. E se hoje somos frutíferos, é porque o Espírito Santo tem nos ajudado em nossas fraquezas. Então nós não chegaremos diante de Deus dizendo que nós, em nossa condição humana, temos algum mérito, porque no início da conversão nós chegamos diante de Deus dizendo: ó Deus, eu te apresento Jesus como pagamento para o Senhor me olhar, me aceitar e me salvar. E assim será a vida cristã inteira. Paulo escrevendo em Filipenses 3,9, ele diz: olha Pai, eu te apresento Jesus como minha justiça, né? Então quando Jesus é a nossa justiça diante do Pai, quando o sangue de Jesus é a nossa esperança de justificação, Cristo é nossa esperança da glória, né? Quando nós apresentamos Jesus diante do Pai como nossa justiça, pagamento, né? Como nosso desempenho para ser aceito, né? Então veja bem, nós somos aceitos em Cristo, pelo desempenho de Cristo. Aí recebemos o desempenho do Espírito em consequência disso, que é a justiça dos santos, ou seja, nós somos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5, 17 e 21. O que é isso? A capacidade de fazer as mesmas obras e maiores. Quando eu me justifico diante de Deus pelo sangue, eu recebo a justiça de Deus, que é o desempenho do Espírito de presente. Portanto, quem me justifica diante de Deus é o sangue, e quem me justifica diante dos homens, que derruba demônios, que me ajuda a ter o desempenho, é o Espírito Santo. Aí está uma justiça emprestada. Eu fui aceito por causa do sangue e sou capaz por causa da ajuda do Espírito, passo a passo, como a respiração. E assim, meus amados, a justiça nossa no aspecto de salvação é toda de Cristo, porque nós não fizemos nada para sermos declarados pecadores, não é? Adão fez, então nós já nascemos pecadores. Nós não fizemos nada para ser santo, Jesus fez, e nós nascemos do Espírito Santo. Santos, nós nascemos do Espírito, por isso somos santos, pela nova natureza, porque por causa do que Cristo fez, somos declarados santos. Então o Espírito Santo entra nos santos e começa o que, preciosos irmãos? A ensiná-los a andar na justiça de Deus, que é os atos proféticos e ungidos, guiados pelo Espírito Santo e confirmados pelo Espírito Santo. Vemos então que a graça nutritiva, essa graça maravilhosa, tem a ver então com um presente maravilhoso. Deus nos presenteia com a salvação, a qual recebemos o espírito da obediência, a qual vai se desenvolvendo essa salvação numa santificação progressiva, com níveis de liberdade, níveis de frutificação, onde Deus é glorificado. A nossa luz vai brilhando cada vez mais pela presença do Espírito, porque o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E essa luz que vai brilhando, Mateus 5,16, não é? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Essas obras feitas em Deus, pela assistência do Espírito Santo, jamais podem ser atribuídas à carne. Temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus. Não, ele não vai dar glória dele a homens, não é, irmãos? Portanto, não é o que o homem é aquilo que o homem não é. Por exemplo, você vê uma pessoa assim como William Marion Branham, você vê uma pessoa como Kathryn Kuhlman ou Oral Roberts, você vê homens assim e mulheres que foram poderosamente canais de milagre. Você fala, o que eles tinham de especial? O que eles eram? Não, eles aprenderam a renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo.
Porque não é o que nós somos, é bem o contrário. É quando você não é mais nada aos seus olhos que Deus pode começar a operar. Veja, durante 40 anos Moisés pensava que era alguma coisa. Depois, os outros 40 anos, Moisés teve 3 fases de 40. Primeiro Moisés pensava que era alguma coisa, fugiu do palácio de Faraó porque fez uma coisa errada lá, não é? Tentando livrar Israel, só se meteu em confusão. Aí ele passou 40 anos para descobrir que não era ninguém. E quando ele descobriu que ele era ninguém, aí nos últimos 40 anos Deus ensinou o que Deus faz com alguém que reconhece que não é nada. As pessoas que mais Deus opera são aquelas que chegaram ao fim de si mesmo. Então elas não atrapalham elas não atrapalham o Espírito Santo, porque não é o que eu sou na carne que faz com que Deus possa operar, é aquilo que eu sou em Cristo no Espírito. Portanto, quanto menos a minha carne atrapalhar, mais o Senhor vai fluir. Portanto, gigantes da fé, homens e mulheres que foram poderosamente canais de milagre, são homens e mulheres como Smith, Wigglesworth, Charles Finney e muitos outros. São homens e mulheres que sabiam por revelação que eles não eram ninguém em si mesmos. Chegaram ao fim de si mesmos, como Paulo chegou ao fim de si mesmo, como eu falei aqui em Filipenses 3,9. Quando o homem se gloria na carne, isto faz com que ele confie na carne. Né? Se você está orgulhoso das suas obras, significa que você confia nelas. E quando você confia nas suas obras, a Bíblia diz que vocês buscam a glória dos homens ao invés da glória de Deus, por isso que vocês não têm fé. Jesus disse lá em João, como é que vocês vão ter fé se vocês buscam a glória dos homens ao invés da glória de Deus? Então a glória de Deus é o Espírito Santo se movendo por causa do sangue. É a onipotência do Espírito respondendo por causa do sangue. Não é pelo que eu sou, é apesar do que eu sou. Um eu perdoado, né? Então Deus não está operando por causa de quem eu sou, mas por quem eu descobri que eu não sou, entendeu? Porque eu me escondi embaixo do sangue, eu anulei minhas obras, chamei elas de zero. Então as obras carnais pararam de ser motivo de confiança minha e motivo de engrandecimento. Eu coloquei toda a glória na obra consumada por Jesus na cruz do Calvário. Eu confiei só no sangue de Jesus, 100% na obediência de Cristo para ser aceito. Então o Espírito entra, quando a minha fé está toda em Cristo, e começa a operar cada vez mais na minha vida e através da minha vida. Você vai ver que pessoas que tiveram encontro com Deus, né? Paulo, que foi o terceiro céu. Olha lá Isaías, no capítulo 6, ele diz, olha, eu não sou ninguém. Jó, quando ele diz, olha, antes eu conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino e me humilho. Então quando a pessoa, ela vê a glória de Deus, ela vai limpando o seu coração, ela jamais se gloriará nas suas obras. Ela jamais confiará nisto, ela chamará isso de trapo de imundícia. Isaías 64,6. Então a obra do homem para a salvação, ela é totalmente escondida debaixo do sangue de Jesus. Só serve para ser confessada. Só serve para ser lastimada, né? Então, enquanto o mundo ele se gloria, né? Nós lastimamos, né? A Bíblia diz: você quer ser sábio? Chame a tua sabedoria humana de loucura, entendeu? Lá em Tiago fala que a sabedoria humana ela é diabólica. Então esse renunciar a si mesmo significa que eu não estou impressionado com aquilo que eu posso produzir para Deus separado do Espírito. Eu não estou impressionado com o que eu sei, mas no temor humilde eu sei que a única sabedoria é o Espírito. Então eu não estou impressionado com a minha consagração, não estou impressionado com as boas obras, eu não tenho assim glória diante dos meus olhos. Então o humilde é aquele que não se gloria em si mesmo, é aquele que não engrandece, ele se envergonha, entende? Ele sempre vai achar que dá para melhorar. Paulo escreveu metade do Novo Testamento e diz: eu não cheguei lá, mas eu prossigo para o alvo, para aquilo que Deus tem para mim, né? Então o homem humilde é aquele que se gloria no sangue de Jesus e naquilo que o Espírito Santo pode operar nele e através dele. Ele jamais vai se gloriar no que fez, está fazendo ou fará. Ele jamais. É claro que teremos galardão por tudo aquilo que fazemos na unção e direção do Espírito. Essa série maravilhosa que eu estou passando para os irmãos, estou sendo o canal de Deus, de bênção, uma série maravilhosa, com certeza eu terei galardão e recompensa por passar
essa revelação do terceiro céu para vocês. Deus vai me abençoar muito, vai me recompensar, diz Marcos 10:30, 100 vezes mais nessa terra, por eu estar sendo o canal e transmitindo esse ensino para vocês. Mas isso não é para minha glória. Eu não tenho mérito, eu não tenho aplauso. Quem está passando isto, essa sabedoria que está fluindo, é do Espírito. A Bíblia diz, nessa hora não sereis vós, mas o Espírito Santo que fala. Né? Portanto, essa série revelada que vem do Senhor, eu sou apenas o garçom. Eu não cozinhei, não fritei, não fiz esse alimento, né? Este pão do céu, é o Senhor. É Deus quem está nos ensinando, nós somos ensináveis, né? E o Senhor nos faz, então, reconhecer a fonte, né? Eu fico feliz quando você fala, pastor, esse ensino está me ajudando, você está sendo um canal de bênção, quando você ajuda Gerados pela Graça financeiramente para continuar pregando a palavra, reconhecendo que é um canal de bênção. Então, tudo isso é bênção. Agora, a glória, a honra e o louvor é todo do Senhor. Porque se ele não revelasse essa série para mim, eu nunca poderia passar para vocês. A minha mente jamais poderia conceber, jamais poderia falar isso para vocês de mim mesmo. Isto aqui, aonde nós vemos que os homens mais ungidos, que liberam mais unção, são aqueles que chegaram ao fim de si mesmo. Não é porque eles eram alguma coisa, é porque eles descobriram que não eram nada. Entendeu? Minha carne para nada aproveita, João 6,63. Paulo dizia em Romanos 7,18, porque a minha carne para nada aproveita também, e minha carne não habita bem algum. Então, quando o homem não se gloria na carne, quando ele descobre que as suas obras só podem ser confessadas, só podem ser lastimadas. Todos nós temos que suportar o fato de sermos ainda muito imperfeitos. Não quero dizer culpa e condenação. Eu quero dizer que inconformidade santa, ou seja, por mais que eu sirva a Deus hoje bem, dá para melhorar, sabe como é? Não é culpa, condenação, mas eu nunca vou estar satisfeito com a forma como eu estou servindo o Senhor, adorando o Senhor, a forma como estou pregando ou ensinando. Eu nunca vou estar conformado. Eu sempre vou lastimar, ou seja, a melhor série de ensino que eu vou passar é a próxima. Sempre dá para melhorar. Aquele que se assenta nos seus louros e diz assim, eu sou inteligente, eu prego bem, então ele está tolo. Porque nós estamos bem no meio do processo, somos ainda muito imperfeitos, sabe? O Senhor está trabalhando em nossa vida. Então o homem, ele não se gloria em si mesmo. Aí está. Quanto mais você não confia na carne, quanto mais você não se engrandece, mas você só confia em Cristo e no que o Espírito Santo está fazendo, mais Deus vai operar na sua vida através da sua vida. Portanto, homens, como eu citei aqui, que realmente tinham um conceito enorme do sangue de Jesus, e uma confiança e uma dependência total do Espírito Santo, eram pessoas que tinham um conceito da sua carne baixíssimo. Não que eles tinham complexo de inferioridade, traumas, não. Eles tinham uma consciência de que a sua humanidade, a sua carnalidade era zero. Então eles não atrapalhavam, porque estavam sempre se humilhando, sempre se limpando, sempre confessando, sempre reconhecendo que não sabiam, então dependiam do Espírito Santo. Enquanto o mundo se engrandece achando que são sábios, né? Se comparando uns com os outros sem entendimento, aquele que renuncia a si mesmo é aquele que diz, não, eu não tenho capacidade mental, nem capacidade humana para servir a Deus sem o Espírito Santo. Eu dependo do Espírito Santo. E o Espírito Santo só confirma a minha fé em Cristo. O Espírito Santo não vai edificar uma torre de Babel, né? O Espírito Santo não vai edificar o meu nome, o meu ministério. Ele vai edificar em cima da palavra. O Espírito Santo glorifica Cristo e a obra de Cristo. Você está entendendo? O Espírito Santo engrandece porque é o nome de Jesus que salva. Então o Espírito Santo aponta para Cristo. O Espírito Santo, ele está procurando fazer com que Cristo seja famoso, conhecido, aceito, porque é em Cristo que está a salvação. Paulo dizia, quem sou eu? Quem sou Apolo? Quem é Apolo? Quem é aquele? Somos apenas canais, homens, através dos quais vocês estão sendo salvos. Mas quem morreu por vocês e os salvou é Cristo. Portanto, toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor Jesus Cristo. Quando compreendemos isto, irmãos, e começamos ao mesmo tempo, aumentar a nossa dependência do sangue de Jesus, aumentar a dependência do Espírito Santo, né? Sua sabedoria, sua força, seu conselho, sua ajuda, passo a passo. E também, ao mesmo tempo,
nos humilharmos e reconhecermos que nossa condição humana não somos nada, não sabemos nada, não podemos nada, não confiamos na carne, não nos engrandecemos, não atrapalhamos porque estamos debaixo do sangue e tudo que está sendo feito é pelo Senhor.